Hoje a gente vai falar sobre programação e entrada analógica. Já foi apresentada a nossa grandeza digital, então hoje a gente vai começar com outra grandeza, que é grandezas analógicas. E o que difere da digital? É que ela não tem apenas o estado ligado e desligado, ela tem uma infinidade, infinitos valores analógicos. Vamos representar isso num gráfico. Isso que é um sinal analógico, né? O que um sensor, algo analógico vai nos entregar? Vai entregar vários valores aqui apresentados, né? Então, com a variação do tempo, ela pode variar de 5 volts, ela pode dar 4.8, 4.9, depois voltar para 4.8, 4.9, depois descer, ir descendo, 4.7, 4.6, 4.8, até para 2, 3, 1... E isso vai variando, né? O sinal que a gente conheceu até agora, ele era ligado, ele já variava para zero, para desligado, depois aconteceu alguma coisa, ele subia para o ligado. Isso seriam os sinais digitais, o analógico. Então, com isso, o que a gente consegue? A gente consegue que o robô, que o nosso microcontrolador, ele entenda não só o estado ligado e desligado, ele consegue perceber, por exemplo, se a gente ligar no sensor de temperatura, não apenas um estado quente e frio. A gente pode ligar um sensor aqui no nosso microcontrolador e entregar para a gente algo preciso, né? Algo que varie muito mais do ligado e desligado. Ele poderia entregar para a gente 22 graus, 23 graus. Um sensor de temperatura ele pode perceber 0 graus, menos 1, menos 2, 3, 4, 30 graus, e com isso o nosso robô tomar uma decisão dentro da nossa lógica. Então, para isso, a gente tem os pinos analógicos e os sensores analógicos. Então, vamos ver um pouco como funciona isso. Já deu para perceber o que a gente consegue com esses sensores, né? Já é bem diferente do digital. Por exemplo, aqui no documento mostra aqui, né, alguns sensores de temperatura. Esses aqui são sensores de temperatura. E a diferença na nossa entrega é que ela vai variar. Ela vai variar de acordo com esse sinal que a gente deu uma olhadinha. Ele não vai variar ligado e desligado, né? Então ele vai ter uma variação. Vamos entender como que a gente consegue fazer o nosso robô entender essa variação e com isso interpretar o nosso mundo ao redor. Sobre a temperatura, uma distância, eu não quero saber apenas se o objeto está perto ou não. Ele quer saber a distância exata. Poxa, 2 centímetros, 3 centímetros. Isso é muito importante. De acordo com a demanda do nosso robô, a gente vai perceber que só um sensor digital, né, apenas ligado e desligado é pouco. A gente vai precisar de algo analógico para entender o nosso mundo externo e passar para o robô. Os sensores são os sentidos do nosso robô. Um que a gente vai estudar e vai usar no nosso robô é o LDR. O LDR, ele é um sensor de luminosidade. O que ele faz? Ele muda a resistência dele, ele muda um valor de resistência, né, uma propriedade dele, de acordo com a incidência de luz. Então, o que a gente vai conseguir trabalhar com ele, né? Lembra do resistor que a gente trabalhou com ele? Ele tem uma resistência aqui, e nisso a gente consegue mudar a tensão, né? A voltagem. Eu ligo, lembra que a gente ligou nos exercícios, ligamos 5 volts nele, né? Ligamos 5 volts em um dos terminais, e aqui ele já estava entregando 3, 2, alguma coisa. E o sensor LDR é exatamente isso. Ele muda a resistência de acordo com a luz. Ele tem a mesma propriedade de um resistor, só que ele não tem um valor fixo. Ele varia de acordo com a luz. Então, a gente consegue ligar, né? A gente vai ver como a gente faz isso, mas a gente consegue ligar numa dessas portas analógicas, que ela não lê só um estado e outro, né? Ligado e desligado, ela lê vários estados entre o máximo e o mínimo, e com isso fica variando. Então, de acordo com a luz, ele varia. E o que ele vai entregar para o nosso bicontrolador? Ele vai entregar valores de tensão diferentes. Então, com isso, a gente consegue que o nosso robô ele perceba o quanto de luminosidade tem no ambiente e assim tomar alguma decisão. Como a gente já está começando a entender como funciona a lógica de programação. Então, essa primeira parte do vídeo eu gostaria só de salientar isso aí, né? Ver a diferença, né? Então, começar a grandeza analógica. O nosso Arduino e todos os outros microprocessadores também, ele tem entradas, né? Ele tem portas, tem essa capacidade de ler vários valores além do 0 e 1. No Arduino Nano, a gente tem o A0 até o A7, então a gente tem 8 portas analógicas e elas são identificadas com a letra A. A gente não consegue ter esse tipo de resolução, esse tipo de resultado usando portas digitais. As
portas digitais, elas são específicas para sinais digitais. Então a gente vai utilizar do A0 ao A7. Eu vou dividir esse vídeo em partes, mudar a resistência de acordo com a luz, e a gente consegue medir isso no multímetro. Vamos demonstrar um pouquinho a variação aí da resistência do LDR. Então, lembrando que é uma resistência, a gente consegue medir com o multímetro. Então a gente muda para a escala 20K, lembrando que é uma acima do que a gente vai medir. Então, se esse resistor aqui tem 10K, a medida superior, a primeira superior é a 20K. Então vamos lá. Vendo? As duas pontas de prova, dando um valor próximo aí de 10, 9.8, perfeito. E o LDR é um resistor também, só que ele varia de acordo com a luminosidade. Vamos lá fazer o teste. Ó, ligando. Aí, tá vendo? Tá 1.6 alguma coisa. Eu vou colocando mais para sombra aqui, ó. Tá vendo? O valor da resistência vai subindo, chegou a 12, 13, volto para a luz. Dá para você conseguir medir esse resultado aí no próprio multímetro. Então, com isso, como a gente vai começar agora a trabalhar com as entradas analógicas, como a gente viu lá na aula anterior, usando desse A7, do A0 ao A7, a gente consegue ler esse sinal. Vamos fazer esse sensor LDR virar um olho de um robô. Um sensor que ele consegue perceber se está claro, se está escuro e tomar alguma decisão aí no nosso algoritmo. A gente vai trabalhar. Com essa resistência, a gente já deu para perceber. Aqui a gente viu na aula anterior, a gente ligou, né, num resistor fixo, a gente ligou 5 volts e ele nos entregou 3 volts, alguma coisa. Né? Então, com aqui variando, a gente vai conseguir ler vários valores, né? Como a gente viu aí a entrada analógica, ela consegue pegar um range, né? De não só ligado e desligado, não 0 e 1, dentro de um range ela consegue ler. Então ela vai conseguindo nos entregar 3 volts, 4 volts, 5 volts, 1 volts, variando com a luminosidade. E com isso, dentro da nossa lógica, e ter essa percepção, aí o robô consegue ter essa percepção aí de luminosidade e com isso entregar valores aí pra gente, entendeu? Então é isso, é interessante pegar o multímetro e medir a resistência, ver a variação, né, com luz, sem luz, vai percebendo aí a variação da resistência e com isso a gente vai conseguir fazer as entregas aí na programação que vai fazer com isso, com mais claridade ou menos claridade. Vamos nesse momento fazer um circuito, né, elétrico. Vamos construir um olho robótico. Como que eu consigo fazer o meu robô, né, o meu microcontrolador, o meu robô, perceber se está claro ou escuro o ambiente? Bom, então a gente vai usar o LDR, um resistor, que a gente vai fazer um circuito aqui, um divisor de corrente, como a gente chama, um divisor de tensão, de forma que quando a gente varia a resistência desse componente, a gente vai variar a tensão de entrada. E aí o robô consegue perceber a diferença de luminosidade. E a gente vai fazer essa ligação elétrica aqui. Aqui já está feito, para a gente ganhar tempo no vídeo, mas basicamente a gente puxou nesse fio vermelho, a gente puxou 5 volts e ligamos numa trilha aleatória e ligamos numa dos terminais do resistor LDR. Tanto faz, tá? Ele não tem polaridade, tanto faz a perninha, não vai mudar nada. Então a gente vai ligar 5 volts nele. No outro terminal a gente vai ligar um sinal. Então a gente vai, onde vai ler o sinal, né? Então a gente está ligando esse pino roxo no A0 do nosso Arduino. Essa mesma trilha a gente está com uma perna aqui do resistor de 10K, que vai estar jampeado no GND do nosso Arduino. Bom, esse esquema, né, esse tipo de ligação, a gente consegue variar a voltagem de acordo com a luminosidade. Então a gente vai fazer essa montagem na aula, aí já está montado. E vamos para o código. A gente vai apresentar duas coisas, alguns códigos a mais para leitura, manipulação aí da grandeza analógica e também o conceito de debug. A gente vai debugar. Então, o que é isso? A gente vai ler, a gente vai abrir uma janela de console
e vai ler o quanto que esse resistor, né, esse esquema aqui todo está nos entregando para o Arduino. E nisso a gente fazer a programação, nisso a gente entender. Então a gente tem que debugar, a gente tem que ler o que isso está nos entregando, né? Então isso aqui é uma janela é um monitor, né, uma janela de monitor. O que ele está lendo? De acordo com o código que a gente colocou aqui, ele está lendo o valor e escrevendo na porta serial, né? A gente vai ver isso com mais detalhe. Tá vendo aqui que ele tem valores, né? Ele está apresentando valores nessa janela aqui. Deixa eu abrir para mim também aqui. Está próximo de 800, né? Então é o que está variando de acordo com essa luminosidade. Eu vou fazer um pouco de sombra aqui, ó. Mas vão ver que o valor muda, né? Olha, vai caindo, vai aumentando a resistência do nosso resistor aqui. Então, ó, aqui é um ambiente escuro e ele está entregando o valor abaixo de 100, ó. E com luminosidade ambiente aqui da minha sala, né, que eu estou gravando, tá dando próximo aí de 860, por aí. E varia, né, de acordo com a luz. Então, é isso que a gente precisa saber, né? Então, é de acordo com essa informação. Então, ó, esse sistema que eu montar no meu robô, ele vai estar entregando tal valor. Então, como que eu sei que é pouca luz? Poxa, valor é baixo, né? Valores baixos. Quando o ambiente está iluminado, ele está próximo de 900. Então, se eu quero ligar uma lâmpada, que ele ligue só quando estiver escuro, eu analiso, né, o quanto que ele entrega com o ambiente escuro, o quão escuro eu quero que ele ligue quando para ele acionar, né, uma lâmpada. Então, a gente vai analisando por essa janela de debug. Bom, então vamos lá para o código, né? Fica mais prático lá. Então esse é o código. Vamos apresentar aí alguns códigos novos. Não conhece, né? Até então. Primeiro, que vai até no void setup, né? Então esse código aqui que está apresentado já está embarcado aqui no nosso Arduino. É o que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai escrever esses códigos aí e embarcar. Então o primeiro código novo é o Serial Begin. Serial Begin. Tem muita documentação, tá? No próprio documento aí apresentado tem um link para o Arduino CC, tá em português de documentação. Ele inicia um serial. O serial é justamente aquilo que a gente demonstrou, aquela janela, né? A síntese dele é essa, né? Ele inicia e ele pede uma velocidade de comunicação. Então aqui o que a gente fez? A gente setou, a gente iniciou, deu o comando serial begin no void setup, né? E iniciamos ele com 9.600. Pode reparar, eu vou voltar lá para a janela, que a gente setou também aqui no janela do Arduino, aí também a gente setou em 9.600. Essa velocidade tem que estar compatível com o que você seta no seu código. Então, se der algum caractere esquisito aqui, se a gente mudar a velocidade, por exemplo, vou colocar 4.800, vendo, ele começa a exibir uma poluição, aí, um ruído, a gente chama de ruído. Ele não está na mesma paridade, na mesma velocidade, ele se perde na comunicação, ele começa a apresentar ruídos. Eu vou voltar então aqui a janela para o código. O primeiro comando, serial begin 9.600. Então o que a gente acabou de fazer é que agora o Arduino ele vai ter uma comunicação serial. A nossa comunicação serial está acontecendo no computador, né, pela porta USB aqui que a gente está ligado. Então aquela com 4, com 3, com 1, depende do seu computador, é essa comunicação serial que ele vai começar a fazer. Outro código novo aí que a gente vai colocar, o comando novo é esse. Ele está lendo, então eu quero que leia uma porta analógica. Qual porta? A 0. Então ele está constantemente aqui no void lamp fazendo exatamente isso. Lendo a porta 0 e alimentando nessa variável, retomando, né, variáveis, né, o que são variáveis? São variáveis, são valores no código, pode variar. Aqui eu tenho uma variável chamada, eu coloquei esse nome, né, LDR valor, porque eu quero saber o valor da LDR, né. Então eu coloquei aqui, eu podia colocar qualquer coisa, valor do meu sensor, olhos do robô, qualquer valor, qualquer nome para essa variável. Então aqui é do tipo inteira. Então, o que a gente está lendo aqui? A gente está lendo o valor do A0, do pino A0, e entregando para esse valor aqui, LDR valor. E depois o serial print, é outro comando que a gente está aprendendo aqui, serial print,
Qual é a síntese? Entre parênteses eu vou imprimir, eu vou exibir naquela janela o valor que eu quero aqui. Esse valor pode ser fixo, que nem aqui, eu quero só que fique mais bonitinho, né? Então eu coloque valor igual, então a gente coloca entre aspas. Toda essa informação está lá na documentação, né? Tem essa documentação online também do próprio desenvolvedor lá do Arduino, né? Os desenvolvedores têm documentação em português também. Então aqui está falando que serial print, tudo que eu colocar entre aspas, eu posso colocar qualquer coisa aqui e ele vai escrever. Eu coloquei valor igual, dei um espaço, coloquei igual e um outro espacinho. Na verdade está sem espacinho, né? O valor vai vir grudado aqui. Qual a próxima informação que vai ter? É a linha de baixo. Serial print. E entre parênteses, tá vendo que está sem aspas? Sem as aspas duplas? É o LDR valor. Então ele vai colocar o valor da variável aqui. Então se o meu sistema lá, né? O sistema aqui todo, entregar o valor 900, eu vou escrever na variável LDR valor, o valor 900. E quando a gente coloca serial print, ele vai exibir o valor 900. Então é por isso que a gente consegue ver aquele resultado aqui. Valor igual a tal, e esse valor variando, porque ele não é um valor fixo, né? Ele varia de acordo com a luminosidade que incide aqui no nosso LDR, passa para o nosso pino a 0, a gente tem um código analisando constantemente o pino, que alimenta essa variável LDR valor, e aqui exibe. E esse LN no final do print, no serial print, ele equivale a um Enter, né, do nosso teclado. Então ele vai pular uma linha. Se a gente tirar esse LN, ele exibe diretamente lá. Deixa eu tentar fazer já direto. Ó. Eu vou tirar um LN e vou carregar esse código novo aqui. Ele copila, carrega. Aí tá vendo o resultado como é outro? Né? Ele tá na mesma linha, o valor. Isso fica ruim para ler, né? Então por isso que a gente põe um LN no código. Para você abrir o serial, você clica nesse íconezinho na IDE do Arduino, né? Ele está no canto superior direito, é uma lupinha, aí abre aquela janela, aí a tela exibindo vai dar um valor, né? Como a gente já viu como vai funcionar. Então quando a gente clica na lupinha, a gente vai ter essa tela aí de debug, então a gente consegue ver a variação, né? Que está de acordo com a luminosidade. Ele vai variando, a gente tem que deixar um sistema desse funcionando. Então a gente acabou de criar aqui um olho robótico que consegue interpretar se o ambiente está claro, se está escuro, e o nosso robô tomar decisões aí que a gente vai fazer na próxima aula. Como na aula passada a gente já consegue dominar, entender como ele funciona com a variação da luz e como que eu consigo tratar esse dado aqui, né, recebido pelas entradas analógicas. Vamos começar então a fazer um código usando o que a gente já aprendeu até aqui, né, até as aulas daqui. Quando ele fica escuro, né, quando o LDR percebe que está escuro, ele acende um LED, e quando está claro, ele apaga, como se fosse um sensor automático aí de ligar e apagar a luz. Então, sabendo ler esse sensor, é só aplicar um if, como a gente já aplicou aí na lógica de programação. Então a gente joga um if e escreve na porta, né, na porta digital, uma saída digital alta, também não é novidade. Embarca o código e funciona dessa forma aqui, né? A gente colocar uma luz, uma sombra e ele acender. Então, como ligação elétrica, como sugestão é mais ou menos aí como aqui na ligação real aqui. Vamos ver o código. O código como sugestão. O que é bacana da gente observar nesse código é esse valor. Aí um operador matemático novo aqui que é o maior ou igual. A gente usou até então dois símbolos de iguais aqui, sendo que o operador matemático fica igual, né? Então aqui, nesse if, o valor dessa variável LDR valor for menor ou igual, símbolo de menor ou igual a 500, faça tal ação, que é o digital write 10. Então eu ligo a saída 10. E se for maior
ou igual a 500, o valor você desliga. Então tá setado no 500. Então isso que é interessante também, né? Por isso que é importante o debug. Aqui, por exemplo, está próximo de 800, então eu setei 500 lá, né? Então a gente começa a fazer uma sombra aqui e a gente começa a setar, né? Configurar do jeito que a gente quer. Poxa, aqui ó, tá abaixo de 500. Então aqui ó, eu gostaria que já ligasse nessa sombra aqui, ó, sem sombra nenhuma, com a iluminação atual da sala. Tá próximo de 800, eu faço uma sombra, ele já cai para uns 600. Eu queria que ligasse já com uma pequena sombra. Então é só alterar o código. Então se ele for igual a 500, ele vai ficando dando um estado duplo aqui, né? Tem esse probleminha aqui, a gente pode alterar para, se ele for então maior ou igual a 501. Então aqui não teria esse erro. São pequenos detalhes no código. A gente vai explorando, tudo isso aí é bom discutir, é bom levantar em aula. No final de todo o código, né, colocar um delay aqui de 1/10 de segundo. É interessante, é comum usar um delay de 100 milissegundos ou 10 milissegundos. É comum você colocar uma pausa no código, poupa processamento, poupa bateria, consumo de bateria. Então é sempre interessante colocar uma pausa de 100 nesse caso, né, que não faz menor diferença a resposta dele já está até bem esperta, né, com 100 milissegundos, mas pode colocar 10, mas uma pausa é importante, é meio comum se colocar no programa, né? Então é isso, aqui não tem novidade nenhuma no código, a gente não vai apresentar nenhum código novo hoje, só misturando todos os conceitos, né, saída digital, entrada analógica, o if, um operador novo, né? Conceito de debug. Então essa aula é interessante a gente fazer isso, já começar a ter uma inteligência aí no nosso microcontrolador, né? Ele é uma ação, entender que ele está ficando preso no loop, então ele está constantemente, né? Ele desce até a última linha e volta, atualiza o valor do sensor, ou quanto que o sensor está me entregando e faz toda ela, né? Exibe no nosso serial que a gente colocou, serial print, e já toma a decisão. Ele é menor que 500, liga o LED, se ele é maior que 500, desliga o LED, espera 1/10 de segundo, volta para cima e começa tudo de novo, né? Volta para cá, atualiza o valor de novo, toma a decisão, atualiza e toma a decisão.